Você sabe do que é composto o nosso cérebro? Nosso cérebro é composto por diversos tipos celulares diferentes, não só os famosos neurônios. Os outros tipos celulares são chamados de maneira geral como células da glia, e eles trabalham juntos para desempenhar todas as funções essenciais para o nosso cérebro. Então é sobre esse time de células que a gente vai falar hoje, e para isso a gente contou com a entrevista com a professora Dora Brights. Ela é da Universidade de Lisboa, na Faculdade de Farmácia, e ela lidera um grupo de pesquisa justamente sobre isso, sobre a biologia de interação entre os neurônios e glias, e as formas de comunicação entre eles. Então ela vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu já vou adiantando que tem muita coisa interessante, desde microRNAs, exossomos, microglia, astrócitos, chegando até doenças. E também contamos com uma participação especial do professor Vivaldo Moura Neto. O professor Vivaldo estava conosco durante a entrevista e deu também seus comentários, é claro. Então fica ligado que vai ser muito legal. Meu nome é Fernanda Barros Aragão. Meu nome é Paula da Silva Frost. E esse é o Neuropod. Então é eu e a Paula aqui, a gente entrevistando internacional dessa vez, de Portugal, com esse sotaque lindo de português. Também acho lindo o sotaque brasileiro. Mas é que a gente já está acostumado, não tem mais graça. Eu acho que as canções são mais lindas se forem cantadas em brasileiro. Tem uma tónica fantástica, não é? Mas as canções brasileiras têm uma maneira ou ouvido que nós não conseguimos. Acho que é um carinho, né? um carinho. Não, é um miminho, é assim. Eu acho, é sério. Ai, obrigada. Então, ela tá aqui no Rio de Janeiro porque ela veio participar de uma conferência em São Paulo, né? Verdade, sim. E aí a gente aproveitou a oportunidade, né? Tivemos essa boa sorte de poder ver uma palestra dela hoje. Isso mesmo. E podemos entrevistá-la agora, né? Então, professora, você trabalha, né, com microglia, astrócitos e neuroinflamação. Eu acho que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo, né, nunca deve ter ouvido falar nessas coisas, né? Porque a gente, quando fala do cérebro, pensa no neurônio. Exatamente. E quando fala de inflamação, pensa, sei lá, no dedo machucado, mas não pensa que pode estar no cérebro, né? Então, você poderia falar um pouco mais sobre sua pesquisa sobre isso, como que isso funciona, como está relacionado com doenças? Isto é um bocadinho, se calhar, como o futebol, não é? As pessoas só olham para o goleador, que é o que faz os golos. E o neurónio é um bocadinho isso. Portanto, as pessoas só olham para o neurónio. Mas o neurónio precisa de toda uma equipa à volta. E, portanto, todas as outras células que falaste, não é? São as células que ajudam o neurónio a desempenhar a sua função e que têm um papel muito importante. São menos conhecidas, mas nem por isso são menos importantes. E, portanto, para além do neurónio, o outro conjunto de células habitualmente é designado por células gliais, e entre as células gliais está precisamente a microglia, que tem estado muito associado à maneira como nós nos defendemos das doenças a nível do sistema nervoso central, portanto, no sistema sanguíneo. Portanto, há um conjunto de células que as pessoas já ouviram falar, os glóbulos brancos, não é? Que têm uma função muito importante de nos defender das doenças. E digamos, de uma forma facilitada, que a microglia serão os glóbulos brancos existentes a nível do cérebro, portanto, que nos defendem da invasão ou de danos que possam ocorrer locais e que nos defendem, que nos protegem para que o cérebro não se degrade e não se degenere e, portanto, que mantenha a sua função. Portanto, são muito importantes. Só que, de facto, não foram descobertas tão cedo quanto os neurónios, levaram um bocadinho mais de tempo, sabia-se menos da sua funcionalidade e, portanto, não se deu muita importância. Hoje em dia dá-se muito porque, de facto, há uma relação muito direta entre todas as células, como eu disse, como uma equipa de futebol, não é? Que há o guarda-redes, há o goleador, há os de laterais, há os... Portanto, todos eles trabalham em equipa, a bola é conduzida de um. A gente só lembra do goleiro quando ele falha. É? A bola tem que ser conduzida até ao seu alvo. E aqui é um bocadinho isso, não é? É um trabalho de equipa. É um trabalho de equipa em que as células realmente têm esse papel tão importante e tão, que às vezes passa despercebido.
Né? Por exemplo, então neurônio seria o Cristiano Ronaldo. Nem sei quem é o goleiro de Portugal. De facto é o que ganha milhões. É o que... De fato. O neurônio também ganha toda a fama. Ganha a fama toda, mas não faz o serviço sozinho. Por isso é que ele escolhe as equipas para onde vai trabalhar. E o investigador também, ao fim e ao cabo, também só muitas vezes é bom investigador se estiver numa equipa boa, não é? Em que todos fazem uma parte e que no conjunto sai uma coisa realmente muito boa. Sim. Em que ele é uma peça dessa equipa, mas a equipa é fundamental, eu acho. Com certeza. Acho que somos alunos de pós-graduação, né? A gente tem que concordar com isso. Aprendemos muito. Tem que valorizar o que a gente faz, né? Claro, é verdade. E quando esse goleiro falha nessa microglia, ou se esse troço falha, estaria relacionado com doenças também, né? Às vezes as coisas são ténues, levam muito tempo a desenvolver-se e, portanto, digamos que vai falhando uma coisinha aqui, outra coisinha lá e, portanto, as coisas vão progredindo e vão se desenvolvendo, às vezes de uma forma rápida, outras vezes de uma forma mais lenta. Portanto, depende um bocadinho da doença em si e das causas dessa mesma doença, a forma como progride e evolui. E até a maneira de ser da própria pessoa, não é? Porque se a própria pessoa for, como eu, por exemplo, muito ansiosa, as coisas não correm bem, porque o sistema que nos defende está tão ocupado com tantas coisas que depois não consegue responder em condições a uma delas. Se a pessoa for uma pessoa mais tranquila e mais calma, a progressão das doenças às vezes dá-se também de uma forma mais... O problema é que a pessoa não consegue não reagir, não é? Mas se a pessoa conseguir, de facto, não ficar assustada com a doença, enfrentá-la de uma forma positiva, querer combater essa mesma doença em vez de se subjugar à doença, de facto isso tem a ver com a maneira como ela evolui e tem a ver com a maneira como as células funcionam. Se as células estiverem estressadas, o stress já é tanto que para combater a doença elas, coitadinhas, já estão cansadas. Portanto, a gente já até recentemente que o stress está muito relacionado com a depressão, né? Está. E a depressão com a parte inflamatória, porque a depressão leva à libertação de umas substâncias que induzem a inflamação e, portanto, o stress hoje em dia é considerado uma condição muito implicada em muitas doenças. Ou seja, é causa de muitas... É consequência também, porque se a pessoa tem uma doença grave, obviamente, que fica angustiada e fica estressada, é óbvio e é normal que assim seja, mas de facto o stress está na causa de muitas doenças, porque o sistema imunitário enfraquece e como o sistema imunitário enfraquece, acaba por surgir... Ele enfraquece no corpo, mas no cérebro ele fica inflamado, é isso? Mas também enfraquece, porque ao fim e ao cabo não está a conseguir reagir em condições, não é? Portanto, se houver, por exemplo, edema, não é? Que é uma acumulação de água, tudo o que se passa e tudo o que cruza no cérebro passa a ser um bocadinho difícil de se fazer. A própria barreira, nós temos uma barreira, não é? Entre o cérebro e, portanto, a parte periférica, não é bem uma barreira, mas quer dizer, é um sistema de vasos que faz uma filtração para as coisas não passarem diretamente para o sistema nervoso central. E obviamente que se houver, por exemplo, muita inflamação periférica na circulação, essa barreira também é atacada. A barreira sendo atacada fica mais solta, mais aberta, e ao ficar mais solta, mais aberta, permite a passagem de substâncias para o cérebro. Portanto, tudo isto é uma relação que tem que ser muito harmónica, muito harmoniosa, não é? Não sei como é que vocês dizem, mas tem que ser muito harmoniosa. A gente fala assim também. Pronto, muito harmoniosa para tudo se sentir bem e funcionar nas melhores condições. É como os ratinhos, é como tudo, as experiências que nós fazemos com ratinhos, a gente faz testes para o ratinho ficar nervoso, e o ratinho quando fica nervoso acaba por ter uma certa inflamação também, não é? Sim. E essa inflamação, obviamente, que favorece o aparecimento de patologias, porque a pessoa está mais... Você trabalha com algumas, né? Você trabalha com esclerose múltipla?
Eu não trabalho, quer dizer, trabalho com esclerose múltipla, mas é mais uma pós-doc que está comigo, que é mais especialista nessa área. Eu trabalho na doença de Alzheimer e trabalho na esclerose amiotrófica lateral, que o nome é parecido com a esclerose múltipla, mas não é a mesma doença. Não. Essa é a doença do Stephen Hawking, né? É, sim, senhor. É. E em Portugal, não sei, vocês não são dessa altura, mas nós tivemos um cantor muito importante que esteve ligado à chamada Revolução dos Cravos, ou à Revolução de 25 de Abril, de 1975, e que era chamado de Zé Afonso, que tocava umas baladas muito bonitas na região de Coimbra, e que era compositor, e tinha uma voz muito interessante, e que foi o autor da música que ficou um bocadinho emblemática dessa altura, e que era o Zeca Afonso. E ele morreu com essa patologia, não é? Foi uma coisa progressiva. Não sei se vocês já ouviram falar de Grande La Vila Morena, não. Vocês não conhecem músicas portuguesas. É só mais as brasileiras. Não, mais as americanas, diria eu. Não? Talvez. Mas então é uma doença que afeta jovens também, né? Sim, quer dizer, estas doenças estão muito ligadas a uma acumulação, digamos assim, de agressões várias, não é? E, portanto, acaba por encontrar mais caminho para aparecer nas pessoas mais idosas, nas pessoas com mais doenças do sistema imunitário, portanto, que acaba por ganhar a possibilidade de aparecer. Mas também aparecem jovens, mas mais uma vez, por exemplo, a esclerose amiotrófica lateral, há uma certa associação com desportos, por exemplo, violentos. Por exemplo, começou a aparecer em militares que foram, portanto, dos Estados Unidos e que foram para determinados países, que foram sujeitos a grande stress e a grande pressão e a grande tensão. Portanto, tudo isso exige do nosso corpo uma grande maquinaria para fazer face. E, obviamente, quando a pessoa recorre a essa maquinaria, fragiliza-se em outros aspectos e, portanto, se há uma coisa que está subjacente, pode aparecer à superfície precisamente porque nós deixamos de ter defesas num dado momento. Então são fatores tanto ambientais, né, quanto esse estresse, quanto algo já próprio da pessoa, talvez genético. Sim, muitos. É parte ambiental, é parte genética, é um acumular de situações. Muitas vezes esta doença da esclerose amiotrófica lateral, que nós chamamos de ELA, aparece associada, por exemplo, a desgostos, a mortes de pessoas que são muito próximas, em que a pessoa sofre muito, e de repente, claro que a maioria é de causa desconhecida e, portanto, não sabemos, sabe-se apenas que quando se faz a epidemiologia que há sempre qualquer coisa que parece ter desplotado pela pessoa ter tido que enfrentar uma situação muito desfavorável, ou uma situação de luta permanente, ou de uma agressão permanente, ou de um estado geral sempre muito diminuído, e portanto facilita o aparecimento destas doenças, não é? Mas você acha que assim, a doença já estava talvez se instalando e esses eventos podem ser o estopim para ela aparecer? Ou eles são a causa do aparecimento delas? Não, eu penso que causa assim direta, só única, eu acho que a pessoa tem no seu mapa genético já determinadas mutações que são familiares, essas sim, mas que algumas delas não estão conhecidas, não é? Que em conjunto facilitam o aparecimento desta doença, daquela doença, da outra doença, não é? Portanto, nós todos temos um mapeamento genético diferente uns dos outros e, obviamente, temos, vocês também dizem, suscetibilidades. Sim. Pronto, portanto, temos suscetibilidades muito próprias de cada um de nós. E se tudo se conjuga num dado momento, essas suscetibilidades acabam por se fazer notar e ficarem evidentes. E, obviamente, que as patologias não são uma doença única, simples, não é? As patologias, todas elas, envolvem uma complexidade de alterações e de falências. Não é só uma coisinha num ponto, é uma coisa num todo. E, portanto, para esse todo joga muita coisa que as pessoas podem fazer tendo uma vida mais calma, alimentando-se melhor,
fazendo exercício físico, tendo uma mente mais aberta, sendo mais felizes. Portanto, são tudo coisas que podem fazer para evitar o aparecimento das doenças, que fazer vocês são jovens, acho que há que ter essa postura é muito importante, não é? Portanto, não se deixar acabrunhar, não achar que é tudo mau, que não há esperança, que não há futuro, que não há vida. Isso é tudo péssimo, porque cada vez, quanto mais se pensar assim, mais diminuído se fica, mais suscetível se fica. E, portanto, há que saber enfrentar as coisas, todos nós, até os animais, tudo, enfrentam situações de stress. Portanto, há que ganharmos resistência, não é? Servindo-se precisamente dessas coisas, de passear na praia, conviver, respirar, lembrar-se que respira. Às vezes as pessoas não se lembram que respiram, não é? E quando a pessoa, é uma das técnicas de meditação mais usadas, não é? É pôr a pessoa a pensar que respira. Portanto, isso tudo são coisas que são... E também é verdade, é muito fácil falar, porque eu estou a dizer isto tudo, mas não faço nada disso. Já falamos então da microglia, dos astrócitos, da inflamação, né? Falamos que tem componentes ambientais e genéticos, né? Mas quando a gente fala de genéticos, a gente pensa no DNA também, né? E aí um outro material que você também trabalha são os microRNAs. Então, você poderia explicar o que são esses microRNAs? Os microRNAs continuam a ser material genético, não é? Só que são muito pequeninos relativamente ao normal, são mais pequenos, têm um papel específico, têm alvos específicos, mas não são só os micro, também há os de grande comprimento, portanto há vários RNAs, não é? E dentro do conjunto estes microRNAs têm um papel importante que é, ao fim e ao cabo, gerir os genes na codificação para as proteínas e, portanto, deixar fazer a codificação, portanto, deixar fazer a proteína, sintetizar a proteína ou não deixar. E isso tudo é mecânica da célula e a maneira como a célula funciona nos seus vários componentes e que, obviamente, uma vez que é uma coisa funcional, acaba por ter também um papel muito importante na doença, porque determina exatamente a função e aquilo que a célula produz, pronto. E obviamente que o interessante disto tudo é para eles realmente serem muito pequenos e viajarem facilmente em vesículas e, portanto, fazerem conversa entre as várias células. Eu acho que ainda não se sabe muito sobre os microRNAs, acho que ainda estamos todos muito à procura, de facto, dos seus alvos. Mas eles passam de uma célula para outra? Sim, sim. Não, isso também são libertados para um meio... O professor Evaldo também está aqui escutando a gente. A célula liberta o que se chamam fatores, e esses fatores, entre os quais os microRNAs, liberta, como se vocês tomassem banho, libertam para a água do banho, vamos imaginar assim, não é? Mas depois também liberta em estruturas provenientes das células, que são os corpos redondinhos, não é? E que viajam, porque eles são muito pequeninos e, portanto, têm a possibilidade de viajar entre o nosso sangue e todos os fluidos do nosso organismo. Portanto, eles são liberados pelos neurônios? Sim, todas as células libertam. Os exosomas e os microRNAs, todos libertam, não é? Mas os RNAs mensageiros também são libertados e as proteínas também, portanto, não são só os microRNAs, são libertados todo um conjunto de substâncias que a célula produz com um papel e uma objetividade e uma funcionalidade que estão programadas, digamos assim, e tudo isto está programado para funcionar bem. E depois, quando há, como se costuma dizer, qualquer coisa na engrenagem, uma areia, nós em Portugal dizemos uma areia na engrenagem, portanto, há uma engrenagem que está a funcionar, nas rolanas que estão a rolar, não é? Depois há uma peçazinha que se mete na rolana e aquilo para, não é? Portanto, tudo isto é uma máquina muito bem montada, estruturada, e quando alguma coisinha falha,
Pois é uma cascata de acontecimentos que podem acontecer e que estão ligadas à disputa de muitas doenças, não é? Portanto, cada um é mais frágil relativamente a uma doença, portanto, há pessoas que sofrem mais do estômago, há outras que sofrem mais das articulações, portanto, cada um tem um conjunto de patologias a que estará mais suscetível e que pode ocorrer, e nós tentamos, obviamente, tentar perceber como é que essa patologia aparece, por que vias, por que compostos, de maneira que possamos depois de identificá-los e depois de os identificar poder desenvolver outros compostos que possam combater esses e prevenir que eles desempenhem o seu papel desfavorável, não é? É como a bomba atómica, outra coisa. Temos todos os mecanismos de prevenção. Se a gente souber de onde é que vem a bomba, podemos tentar prevenir um bocadinho ou tentar influenciar politicamente. Aqui tem que ser influenciar este equilíbrio, de maneira a que... No caso da bomba atômica, ela pode parar de existir. Os micro-RNAs não. Pois é difícil, enquanto houver organismos vivos. Então, assim, num contexto de doença, né, as células que estão afetadas vão liberar fatores, essas vesículas, esses micro-RNAs que vão influenciar as outras células que estão saudáveis e podem acabar contribuindo também para a toxicidade dessas células saudáveis. Quer dizer, tudo isso funciona no bem e no mal, ou seja, tudo funciona bem também pelo mesmo sistema, não é? Portanto, as células também estão a libertar todos esses fatores para que as outras células também funcionem bem. Quando alguma coisa acontece, são libertadas outras coisas mais prejudiciais que também vão influenciar as outras, e as outras por sua vez a outras e a outras. E, portanto, é uma rede, uma teia de influências que às vezes é difícil parar, e por isso é muito complicado nestas doenças neurodegenerativas que envolvem muitos fatores. A patologia é uma patologia complexa em que muita coisa está envolvida e é difícil encontrar um detonador, não é? Único. Portanto, parecem ser vários. Portanto, hoje em dia pensa-se cada vez mais que se calhar temos que fazer fármacos dirigidos a vários alvos que possam estar envolvidos na doença, portanto, identificar os vários alvos que estão comprometidos e tentar bloqueá-los, prevenir que eles desempenhem essas funções nefastas, para que as pessoas possam ter uma melhor qualidade de vida e ter uma doença, mas essa doença não progredir tão rapidamente, enquanto não se percebe melhor o que é que gerou, se é que houve alguma coisa única que gerou ou se foram várias que geraram. Portanto, é uma coisa que não se sabe, mesmo em termos de progressão, a doença pode progredir muito rapidamente. O Stephen Hawking, por exemplo, foram muitos anos, não é? Sim. Portanto, numa doença que habitualmente em 3 ou 5 anos mata. Portanto, há formas mais atenuadas da doença, há formas mais graves da doença. Isto acontece em todas as doenças, não é? É bem individualizado, né? Portanto, isto não há um padrão único, não é? E também é aquela velha história que toda a gente fala sobre isso, não é? Até que ponto é que o indivíduo é completamente saudável. Quer dizer, está tudo perfeito, o indivíduo é perfeito, não tem nada que falhe, se calhar falha. Só que depois as nossas células também têm maneiras de combater essa pequena falha que ocorreu aqui ou ali, e portanto a gente consegue estar a controlar e a não deixar que a doença apareça, não é? Então há um conjunto de fatores que num momento se conjugam, se calhar, e que com as vulnerabilidades de cada um acaba por aparecer uma patologia que não estava pensada, que ia aparecer, mas que havia lá qualquer coisa, um fingerprint, não é? Um fingerprint especial que tornou essa pessoa mais suscetível a essa doença. Uma visão interessante, não? Eu acho que o resumo da nossa conversa foi, talvez, comunicação. As células se comunicam e influenciam as outras. A gente se comunica e influencia os outros. E essa comunicação é a chave do negócio. É a chave do negócio. Então, É muito importante em todos os aspectos. Na nossa sobrevivência e na nossa não sobrevivência, não é?
Então, muito obrigada, Muito professora. obrigada, Fiquei muito professora. feliz de conversar. Acho que Ainda bem. Também gostei de conversar com vocês. E acho que fazem um trabalho giro. Eu já há bocado a professora Vival disse que eu dizia muitas vezes giro. O giro. Eu tenho a mania de dizer que é giro. o que é o giro? O giro é engraçado, é bonito, é curioso. Acho que é coisa legal, que coisa giro. Então tá, obrigada, professora. Obrigada, Obrigada gente. por dispor, por ter esperado a gente Isso, chegar aqui. Pelo tempo. E aqui ao professor Vival também, que também teve a nossa espera. sim. Pela paciência, pela participação especial. Dando um pouco de fundo musical. Tá bem. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido também. Não deixem de se inscrever no nosso podcast. Também acessar nosso site www.neuropod.com.br. Lá, além de podcast, tem matérias escritas também. Tem muita coisa legal. E também seguir a gente no nosso Facebook, que é só procurar Neuropod no Facebook, ou então facebook.com/neuropod. E até a próxima. Tchau, tchau!